Amém, glórias a Deus. Nós temos falado sobre cobertura espiritual sobre a família e como é importante você ter esse senso, esse discernimento sobre como proteger a sua família, né? Como viver dentro de ataques espirituais que muitas vezes a sua família sofre e você não sabe. Quando falamos de ataques, quando falamos de influências, quando falamos de guerra espiritual, algumas pessoas pensam que isso é particularidade para a igreja pentecostal. Na verdade, não. O mundo, e na verdade todos nós somos pentecostais, né? Porque se o Espírito Santo não tivesse descido, né, o que seria de nós se não tivéssemos o Espírito Santo? Então é muito importante você entender que existe a necessidade de você ter consciência sobre ataques malignos sobre a sua família. Ataques malignos sobre a sua família. Então não é só você frequentar uma igreja cristã evangélica. Não é só você ter aquela vida somente de participação física na vida da sua igreja. Você tem que adentrar a esse mundo. E só se adentra a esse mundo pedindo discernimento espiritual sobre as coisas que vivem ao seu redor. É muito importante você amadurecer quanto a esta visão, porque existe uma estratégia para destruir a sua família. Existe uma estratégia pronta para acabar com o seu casamento, para ferir o seu casamento. E muitas pessoas, por ignorância, desprezam esse tipo de envolvimento necessário para que a sua família ande protegida. Por que o diabo quer destruir a família? Eu tenho aqui algumas razões. A primeira razão, porque a família faz parte do plano perfeito de Deus. É por isso que o diabo quer destruir a sua família. Segunda razão, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir o amor. Terceira razão, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. É dentro da família. Na verdade, a família é um grande berço espiritual que precisa de cuidado, precisa ser muito bem alimentado. E se estamos numa guerra espiritual, você precisa estar com as armas certas dentro dessa batalha espiritual. Talvez você tenha perdido essas batalhas, seu casamento em frangalhos, seu relacionamento com filhos em frangalhos, relacionamento, com parentes em frangalhos. Sabe por quê? Você vira as costas quando se fala em batalha espiritual. E vou dizer mais, talvez esteja lutando com as armas erradas. Talvez esteja lutando com as armas erradas. Quarta razão, porque a família tem um poder de atrair pessoas para Deus. Quinta razão, porque é na família, é a família que é um ambiente de cura, restauração, provisão e proteção. É a sua casa, é a sua família. A sua família se enquadra dentro dessas características. Tem provisão, tem proteção. Quando você olha para a sua casa, você consegue identificar tudo isso, ou simplesmente você vive por viver? É um casamento que vive sobre agendas. É um casamento que não para a oração. É um casamento que a Bíblia não está no centro da casa. É uma casa desprotegida. É como se você estivesse morando numa casa sem telhado. Olha aí, desprotegida. Vêm as tempestades, vêm as correntezas e facilmente derrubam a sua casa, atingem os seus filhos, atingem seu casamento, atingem o seu marido, atingem a sua mulher, simplesmente porque você não está atento às batalhas espirituais que estão em volta da sua vida. Sexta razão, porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. É dentro da família onde os filhos são lançados como flechas. Os filhos, diz a Bíblia, são como flechas na mão do guerreiro. E que tipo de flechas você tem lançado? E para onde você tem lançado? Existem pessoas conscientes desse papel de educar essa criança, esse jovem, no caminho em que deve andar. De onde você está extraindo conhecimento para que você possa proteger a sua casa. Sétima razão, porque a família nos ensina a servir os outros. É dentro da casa, é no ensino, é na convivência com esse pai e com essa mãe que esse filho vai ser educado a servir as pessoas. Ele vai olhar o exemplo. Ele vai olhar as horas que você sai para atender as pessoas, as necessidades das pessoas, como você serve, como você muda a agenda e prioriza a agenda dos céus. Senhor, o que tu tens para mim?
Quem são as pessoas que eu preciso orar? Quem são as pessoas que eu preciso servir? Nona razão, porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. É um lugar de construção permanente. E décima razão, porque na família compreendemos o nosso valor. É dentro da família, não é na escola, não é com os amigos na rua, não é isso, né? É dentro da família, a interação do pai com a mãe, a qualidade desse relacionamento vai lançar filhos transformados e transformadores. Essa é a sua missão. Mas veja como está o seu casamento e a sua casa. Veja como vocês estão vivendo. Quando eu falo assim, parece estranho esse assunto a você? Quando eu falo de guerra espiritual, batalha espiritual, é um assunto estranho a você? Como Satanás e seus demônios agem contra a família? Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Olha como a Bíblia, a mensagem, retrata esta batalha e a nossa postura diante da batalha, em Efésios 2, 10 a 12. Bíblia, a mensagem, que é uma linguagem direta e bastante compreensiva. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-la para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. É esse contexto, é esse teatro de operações que nós estamos vivendo hoje. E quanto aos distraídos, perderão a guerra e a batalha e serão envergonhados. Sabe por quê? Andam distraídos com as questões do mundo. Andam severamente comprometidos com as questões do mundo. Anda com a cabeça dividida com a sua segunda-feira e não para um tempo para adorar a Deus, cultuar a Deus como realmente Ele merece. É isso que está assombrando a sua casa. É a primeira assombração. É a sua mente dividida. É o reino ainda que não foi lançado para fora. Pregamos no domingo passado. Se você não é governado pelo reino espiritual, você é governado pelo reino do mal. Quanto a isso, não tem muro divisório, não tem meio termo, não tem como ficar, de alguma forma neutro quanto a tudo isso. Nós temos responsabilidade. A partir do momento que recebemos a vida dada por Deus, nós temos responsabilidade aqui na terra. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. A partir daí, a minha visão se abre agora para verdades espirituais que muitas vezes eu não quero. Por quê? Você tem medo até de assombração. Quando se toca nesse assunto, você não quero falar nisso, não quero me envolver com isso, não quero me envolver com isso. Olha, tudo bem, Jesus é bom, eu gosto de boa música, eu gosto de ouvir uma boa mensagem, mas falar nessa, eu não quero me envolver. Mas você se engana, você já está envolvido com isso, a sua vida já está envolvida com isso. A questão é, desta guerra você vai sair vitorioso ou vai sair um perdedor? Essa é a grande questão. Não tem como ficar em cima do muro, promovendo cegueira espiritual. Como Satanás e seus demônios agem contra a família, promovendo cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aí, olha quem cegou, olha quem obscureceu, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. O desejo dele é que as pessoas ignorem a pessoa de Jesus Salvador.
O desejo dele é que as pessoas fiquem presas, aprisionadas, escravizadas em delitos e pecados. O desejo dele é que você continue cego, sendo escravo desses vícios, das suas compulsões, das suas taras, das suas manias. É sobre isso. O que ele quer é que você ande distraído. É por isso que ele corrompe os desenhos que você coloca o seu filho para ver. E às vezes nem monitora. É por isso muitas vezes que a nossa cultura acostuma a torcer pelo mal, contra o mal. E chamamos isso de super-heróis. E nós compramos isso para os nossos filhos. Em filmes, em bonecos e uma série de coisas. Um mundo distraído, sorrateiramente entrando pelas nossas casas, sorrateiramente tomando a mente e os corações dos nossos filhos. E nós ainda casando, né? E dando em casamento, como diz a Bíblia, que como acontecia nos tempos de Noé. Não ande distraído numa guerra, porque numa guerra não tem intervalo e não tem recreio. Na guerra espiritual, ninguém levanta a bandeira branca. E se ele puder matar, destruir e te envergonhar, ele vai fazer. Por isso não tenha pecados ocultos. Por isso não estabeleça romance com o mal. Por isso não ande distraído, pensando que Deus não está vendo. Pior posição que você pode tomar é permanecer em pecado, pensando que Deus não está vendo, naqueles seus esconderijos secretos, naquelas suas gavetas que você engole a chave, naquelas suas cavernas obscuras, que Deus não sabe o que você faz. É sobre isso. A sua vitória está exatamente se apresentar ao Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia de você. Retire as escamas dos seus olhos, ilumine a sua mente, para que você possa encher a sua casa de luz, que foi o tema da mensagem do domingo passado. Encha a sua casa de luz. Encha a sua casa de luz. O Deus não vai baixar o seu padrão de santidade para de alguma forma se adequar à sua vida. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, a mesma luz. Ele vai continuar fazendo, executando, ministrando, salvando, livrando, porque Ele te ama. Então nós aqui procuramos o Senhor, nos humilhamos diante da sua potente mão e recebemos do Senhor aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é luta? Luta significa literalmente disputa. Luta significa disputa. Então esse nosso conflito com o mal exige de nós o quê? Percepção, discernimento, olhos abertos, força e coragem. Para esta guerra você precisa de discernimento dado pelo Espírito Santo, para que você não julgue errado ou se aproprie das armas erradas numa batalha espiritual. Muitas pessoas perdem por causa de ignorância espiritual, falta de discernimento. Elas têm impressão de alguma coisa, interpretam errado e tomam a decisão errada. Não foi Deus que falou, foi impressão, foi uma emoção ou até profecias mentirosas. É sobre isso. É sobre isso a nossa batalha espiritual. É sobre isso a nossa guerra. Se Ele veio para cegar, Ele veio para cegar realmente. E essa cegueira espiritual envolve dois extremos. Dois extremos envolvem essa cegueira espiritual. A pessoa que vê o diabo em tudo é um extremo. E a pessoa do outro lado que não vê o diabo em nada. E as duas posições são terríveis. Olha o que C.S. Lewis diz. Esses dois extremos são prejudiciais e paralisantes. Para C.S. Lewis, o diabo sempre estará onde houver extremos. Onde houver extremos, ele sempre vai estar. Tudo é o diabo, nunca é responsabilidade nossa. O diabo fez isso, o inimigo fez. Já conheceu gente assim? Tudo é o inimigo. O diabo fica falando, eu? Foi você que pecou, foi você que deu legalidade, foi você que estabelece o romance com o pecado, e agora está falando que fui eu. Ou a pessoa que não vê em nada, ela não vê o inimigo em lugar nenhum, ela anda alheia a qualquer realidade espiritual, ela não quer nem falar nesse assunto. Na verdade é uma pessoa pobre em oração,
que não tem discernimento em nada. É a vida levada pelo vento. Qualquer coisa leva, qualquer doutrina leva. Esses dois extremos têm destruído muitas casas, muitas famílias e muitos crentes. A religiosidade é uma das grandes vilãs da percepção necessária para protegermos nossa casa espiritual. Olha o que gera a religiosidade: paralisia espiritual, racionalização, exageros, reducionismo, medo, comparações. A pior da cegueira espiritual é a falta de posicionamento espiritual. Você não se posiciona, você não se envolve. Fizemos agora aí um recente, aí uns 7 dias de jejum proposital. Jejum tem que ser proposital, tem que ter um fim, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Terminamos, fizemos uma vigília, subimos monte, um monte de coisa, disciplinas espirituais, buscando a Deus, clamando, a sua igreja se envolveu, pessoas se levantaram. Onde você estava? Você quer sempre o melhor, mas se comporta como o pior. Como Satanás e seus demônios agem contra a família, contra a sua casa, contra a sua mulher, contra o seu marido, contra os seus filhos. Existe uma guerra e você está dormindo. Atacando de forma organizada e específica. Pastor, é. Porque não temos que lutar contra os carne e o sangue, mas sim contra. Veja a hierarquia do exército de Satanás. Se você sempre leu esse versículo e nunca ninguém te esclareceu, eu vou te esclarecer agora. Mas preste atenção. A hierarquia do exército de Satanás. Os principados. Grupo composto do alto escalão do exército de Satanás. São principados, são líderes satânicos no mundo espiritual. Eles estão à frente dos exércitos malignos, dotados de poder, e não é pouco poder não, muito poder, contra as potestades, grupo de homens na alta hierarquia da sociedade, monitorados, inspirados e comandados por Satanás e seus demônios. Isto são potestades. No mundo de hoje, no século de hoje, eles estão preparando a chegada do anticristo, nesse instante, neste século. Contra os príncipes das trevas deste século, os demônios que receberam poderes específicos de atuarem na terra. É tão organizado que existe um demônio para cada coisa. Para cada projeto de destruição, existe um demônio, existe uma entidade pronta para destruir a glória da criação de Deus, que é o homem. Ele não consegue destruir o Senhor, mas quer destruir a glória da criação, que é o homem. Por isso que você vê tanta gente aí, perdida no mundo. Tanta gente envolvida com alcoolismo, com droga. Se você for ali naquele bairro ali embaixo, qual é naquele bairro ali, perto do centro ali, perto do DB, tem ali uma região ali, qual é daquele lugar ali? São Vicente, Iberal ali, as pessoas que nem loucas, as pessoas definhando, as pessoas andando de um lado para o outro, lunáticos. Já viu o termo lunático da Bíblia? A pessoa falando sozinha, andando na rua. Espíritos malignos se apossaram dessas pessoas. Legalidades foram abertas, estão destruindo as pessoas. E quando você vai, elas saíram de casas como as nossas, parentes, tios, amigos, dessa maneira, tentando destruir a glória da criação. Hostes espirituais da maldade, todo o exército de Satanás que fica nas regiões celestes, combatendo contra nós e os demônios que agem na terra. São esses hostes espirituais da maldade, para praticar o mal, em todo o tempo, aonde você vai, existe. Olha como é que nós recebemos livramento do Senhor. Pode ocorrer. E aí como é importante a oração. Como é importante. Você já idealizou a sua agenda amanhã.
E você passa por deslocamentos em vários momentos. Bola, rotatória, aquela coisa toda. Essas hostes espirituais da maldade estão preparadas para ceifar a sua vida. Sabe por que não acontece? Porque você tem a marca de Jesus. Deu para entender? Porque a orientação bíblica é vigiando em todo o tempo com orações e súplicas. É exatamente por causa disso. Se você andar distraído, você vai ser tragado por uma armadilha, uma emboscada como essa, que não é somente no trânsito, mas na sua própria vida, quando você não vigia, né? Quanto à sua posição no reino de Deus, aproveitando as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Aqui nós podemos chamar isso de legalidades abertas. E não deem lugar ao diabo. Efésios 4:24. Lugar é o que? Espaço. Não deem espaço ao diabo. Muito cuidado com isso, tá? Não abram legalidades na vida de vocês, né? Examine o seu coração em relação aos tipos de pecado que a Bíblia relaciona e apresenta, para que você, neste contexto, não dê lugar ao diabo. Eu vou ler para vocês Efésios 4, 25, 26 e 28 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem de como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. O que você deve fazer, né? O que você deve fazer, né? Não mentir, não ter ira descontrolada, não roubar, não falar palavra torpe, palavrão, não entristecer o Espírito Santo, não conter amargura no coração, não ser dominado pela histeria e nem por nenhuma espécie de maldade. É sobre isso, a Bíblia é muito clara. São essas práticas diárias que nós negligenciamos e nos apropriamos, e muitas vezes fica fazendo parte da nossa própria identidade. Você é uma pessoa palavruda, você tem a língua frouxa, tudo você fala um palavrão. Você não fala na igreja, mas quando fecha a porta da sua casa você fala. E você ainda diz que tem o Espírito Santo? É sobre isso a sua vida? É sobre isso a sua casa? É sobre isso? É sobre essas palavras que não podem ser faladas no meio de pessoas que têm uma fé em Jesus? É sobre isso? Essa é a sua identidade? É isso que você tem no seu interior? Você fala do que está cheio o seu coração. Então, se você fala palavras torpes, palavras de desconstrução, alguma coisa está errada na sua comunhão com Deus. 4, atuando nas gerações familiares. Ó, isso aqui é muito sério, presta atenção, tá? Atuando nas gerações familiares. Satanás sempre agirá de modo padronizado, que começa de uma série de tentativas. Ele vai reproduzindo o que eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio de abertura de legalidade familiar. Olha para a tua história e para a história da tua família. Olha para os percalços da sua história. Olha para a sua geração passada. Olha para o número de divórcios e separações, número de violências, omissões, abandonos, uma série de coisas. Vítimas. Pessoas que são vítimas, ao mesmo tempo, são responsáveis e não aceitar esse tipo de influência nas suas vidas. Olha para isso, ele se apropria exatamente dessas legalidades abertas, espaços abertos, afetando toda uma geração. Afeta e marca toda uma geração. Características de pecados que acompanham gerações.
envolvimento com ocultismo e feitiçaria, envolvimento com ocultismo e feitiçaria, sociedades secretas, pecados escravizadores. Tudo isso bate a porta da legalidade para entrar na sua vida, para entrar na sua mente e de alguma forma tirar você da visão de Jesus, tirar você do conhecimento, tirar você do caminho da salvação. Exerce influência e bate a porta do seu coração, para que você venha inclinar e repetir os pecados anteriores da sua família. O que fazer então, pastor? Como é que eu posso me livrar disso? Como eu posso me afastar desse tipo de influência, né? Como eu posso... E outra coisa, as pessoas são influenciadas e às vezes se debruçam sobre uma palavra chamada escravidão e desprezam a ideia de que a escravidão é uma influência sobrenatural. A escravidão pecaminosa é uma influência sobrenatural. E você só vai lidar com o seu sobrenatural conhecendo o sobrenatural de Deus para lutar contra e quebrar cadeias e dominâncias sobre a sua mente, sobre o seu coração, que reproduzem ações. Eu não sei porque eu não consigo me livrar disso. Eu não sei porque toda vez que eu tento me livrar disso, caramba, eu sempre caio nisso. Eu sempre caio nesse pecado. Sempre essa influência me chama. Ah, como é que eu luto com isso? Escravidão e influência batendo na porta para te derrubar, para acabar contigo, para te desconstruir e para te envergonhar, ao ponto de você parar de acreditar em você. A influência é tão grande, né? A luta é tão grande que as pessoas têm pensado e necessitado, né? Elas olham para a vida e querem desistir, porque elas pensam que não vão vencer. É o engano do inimigo dizer para você, sussurrar no seu ouvido que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. É mentira, porque Jesus desconstrói tudo isso e diz que nele você tem vida e vida em abundância. Aonde ele age também contra a unidade familiar. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dormirem dois juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É sobre isso. O que fazer para proteger sua família dos ataques malignos? O que fazer para proteger sua família dos ataques malignos? Nenhuma força maligna ou demoníaca obedecerá quando a mandamos sair sem que haja poder espiritual para nos apoiar. Você precisa de poder espiritual para ter apoio contra o ataque maligno, senão ele vai ficar num lugar. A dominância espiritual adversa, ela quer parar em um lugar, ela quer colocar âncora em um lugar, ela quer ter dominância em um lugar. E se você não tiver apoio espiritual sobre aquilo que precisa ser retirado, você será vencido facilmente e terá quedas sucessivas na sua vida. Talvez esteja retratando a sua história hoje. Você tenta se levantar e não consegue. Você tenta parar de pensar naquilo e não consegue. Você tenta não praticar aquele tipo de pecado, mas não consegue. Está sempre te assombrando, está sempre te assolando, está sempre te chamando para aquele lugar que não é o seu lugar. O que fazer para proteger sua família dos ataques malignos? Primeiro, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Amém? Estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao... Vamos repetir? Mas eu e a minha família serviremos ao... Serviremos ao Senhor. É ao Senhor. Esse é o brado da sua casa de manhã.
quando tiver sido atormentado por pensamentos, sentimentos, ou começar a perceber uma presença estranha, clama: eu e a minha casa, Satanás, sai de reto, tu estás repreendido em nome de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, e aqui não é o teu lugar. E ora, e pega o melhor louvor e coloca lá, e clama, levanta as suas mãos, impõe as mãos sobre os seus filhos, e varre a tua casa, porque lá não é lugar dele, lá é o lugar de Jesus. Não é lugar dele na sua mente, nos seus sentimentos, não é. Tira ele dali. O que sua casa precisa é da mensagem do domingo passado: andar na luz. Encha a sua casa de luz, encha seu coração de luz, para que Jesus tenha a liberdade de andar em qualquer lugar que ele quiser, e não hajam trancas, não hajam fechaduras, onde ele não possa de alguma forma entrar ou conviver com você. Estabeleça o governo de Jesus em sua casa. Estabeleça o governo de Jesus em sua casa. E para ser estabelecido isso, você precisa, em primeiro lugar, ser um adorador. Você precisa ser um adorador, tá? Para esse governo ser real na sua casa, você precisa ser um adorador. Não tem como ser um adorador se você não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem como adorar a Deus. E aí eu vou na direção da sua conversão. Você é uma pessoa convertida a Jesus para ser um adorador? Você tem certeza da sua salvação? Os frutos da sua vida mostram, revelam que você é uma pessoa convertida a Jesus? As suas ações, o seu trato, a sua palavra, o meio que você anda, as pessoas às quais você se envolve, os temas que são conversados, os seus pareceres, mostram realmente que a sua vida gera frutos de arrependimento? Ou simplesmente é uma vida de aparência? No primeiro aperto, você se une e senta na roda dos escarnecedores. A nossa vida cristã é muito séria. Vida cristã é responsabilidade, e nós não podemos negociar com isso, porque a guerra espiritual não vai poupar quem anda desarmado. Então, sendo um verdadeiro adorador, eu sei adorar, e encheria a minha casa assim de luz do Senhor, e estabeleceria o governo de Jesus em minha casa. Oh, que bênção! Quanta gente está esperando isso. Quantas mulheres estão esperando um posicionamento do marido em ser um verdadeiro adorador, em ser um homem um referencial, em ser um exemplo. Não ser um homem cansado, distraído com as coisas do mundo, não dá atenção às coisas espirituais. Os seus filhos e filhas estão esperando um posicionamento de vocês dois, casal. Depois não vai reclamar sobre as coisas que eles escolheram, que vocês nunca ofereceram. Então começa na influência do pai e da mãe sobre a vida dos filhos, para que ensine essas crianças, esses jovens, a serem o quê? Verdadeiros adoradores. Então isso envolve a sua vida completamente, e você vai dar a eles e servir a eles o melhor. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha aí, que maravilha! Porque da mesma forma que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, né, e em verdade, o diabo também está procurando os seus adoradores. Hoje não se tem mais vergonha de adorar diabo, e vocês sabem disso. Não se tem vergonha. Não se tem vergonha em nenhum nível de dar publicidade a esse tipo de coisa. O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Aí, ó, procurando em Jesus, para que Jesus fosse um adorador dele. Ele faz isso diariamente aí no mundo, procurando pessoas que se prostrem e possam adorá-lo. Todo dia ele está recrutando esse exército aqui na terra, para que essas pessoas venham compor esse exército maligno. Tá? Aí você vai, vive na igreja, né? E tem um filho que não está aqui com você. Você não sabe nem onde está. Deveria estar na casa do Senhor, adorando a Deus, louvando o Senhor. Poderia estar na classe lá, ó, com muito esforço. Coloca, fica aí. Rapaz, fica aí. Porque para proibir chegar tarde em casa, você faz.
mas para ficar na igreja você não faz e abre concessões com facilidade. Você está desarmando os seus filhos, ou vocês estão desarmando os seus filhos, tirando a munição das armas deles, quando vocês não trazem e não insistem que eles persigam a carreira de verdadeiros adoradores do Senhor. Então temos que fortalecer o nosso exército. Quem governa a sua casa, quem governa a sua família, quem dirige você, né? Quem é que governa? Quem é que tem dominância, né? Então você precisa voltar-se para uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, né? De que forma? Eu vou dizer: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aí, que maravilha. Olha o que diz o escritor: a vitória começa com o nome de Jesus em nossos lábios, consuma-se com a natureza de Jesus em nosso coração. Que maravilha. Segundo, desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família. Marido, ame a sua esposa. Não é para abrir concessão, não é quando você quer, é para você amar a sua esposa. Ah, não é quando eu quero, é porque ela ame a sua esposa. Já perguntou, teve coragem de perguntar se a sua esposa se sente amada? Não pergunta aqui na frente não, que ela vai se sentir obrigada a responder que sim. Mas pergunta quando trancar a porta do quarto e olhar para ela e falar sério: minha filha, você se sente amada por mim? Eu tenho falhado em alguma coisa? Da mesma coisa, pergunte para o seu marido, para que você não seja uma mulher opressora ou negligente, que pensa que ele tem obrigação sem fazer nada. Pergunta ao seu marido: marido, pergunta a ele: você entende que eu te amo, meu marido? Não sei se vai gerar uma DR durante toda a madrugada, mas alguma coisa você vai ouvir de um lado ou do outro. Mas é muito importante isso acontecer. Confrontamentos proporcionam tempos de libertação e crescimento. É muito importante isso acontecer, porque às vezes a pessoa, né, tá entendendo que está fazendo o melhor e está falhando em vários pontos, e nem é isso que a pessoa quer. Talvez você seja o marido do presente, das viagens, mas não seja o marido da comunicação e da atenção e do respeito. Marido, ame sua esposa. Marido, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5:25. Esposa, sujeite-se ao seu esposo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Cuidado para não ser a mulher goteira. Cuidado para não ser a mulher pinga-pinga, a mulher rixosa, a mulher que só reclama, a mulher que só anda mal-humorada, a mulher que só anda reclamando. A mulher que contamina o ambiente da casa, porque ela não consegue ver coisas boas em nada. É a mulher ingrata. E o marido não tem prazer nem de ficar em casa, prefere ficar fora de casa e voltar só na hora de dormir, porque não consegue interagir mais, porque só vivem em tempo de murmuração e reclamação. Eles não conseguem crescer juntos. É muito ruim viver assim. Pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Está vendo aí, filhos? É para obedecer. É para obedecer e não é para reclamar e nem ficar fazendo cara feio, batendo porta ou gritando. A pior coisa que pode acontecer para um pai é quando um filho é desobediente. Filho desobediente não tem, não vai trilhar caminho de prosperidade e crescimento. Então, se você briga com a sua mãe, xinga a sua mãe, é aquele que bate porta, é aquele que desobedece, é aquele que esconde nota baixa da prova, fundo da mochila, você está errado. Então, a família muito bem ajustada consegue compreender essas questões. Terceiro, esteja alerta contra os ataques de Satanás. Finalmente, fortaleçam-nos no Senhor
e no seu forte poder. Efésios 6:10. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Aonde vamos nos fortalecer? Só é possível buscando forças em Deus por meio de Jesus diariamente. Eu tenho que criar uma cultura de fortalecimento e oração diariamente. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que acordar às madrugadas. Eu tenho que não entender que aquele despertamento foi insônia. Eu tenho que aprender a dobrar joelhos. Eu tenho que interceder. Eu tenho que olhar para minha mulher. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a minha mulher se as coisas estão bem ou não. Eu tenho que fazer perguntas a ela. Eu tenho que estar envolvido nesse ambiente, porque é guerra. É guerra. Vivemos uma guerra espiritual que não vai poupar os fracos. E esse tempo e essa guerra está ficando cada vez mais acirrada. Preste atenção da forma como você tem se comportado diante deste reino. É uma responsabilidade. O que fazer quando você perceber resistências espirituais em decorrência dos pecados geracionais? Porque saber como agir é importante. Porque mesmo o derrotado, o diabo, não desiste fácil. Primeiro, o que você deve fazer? Peça para que Deus perdoe os pecados dos seus antepassados e separe você dessas maldições. Ore especificamente sobre aquilo que você entende que afetou a sua família e afeta você hoje. Você vai precisar de um tempo com Deus sobre isso, meditar sobre isso e orar para que essa maldição seja quebrada. Declare que você e tudo o que você tem pertence a Jesus Cristo. Declare que toda opressão maligna vindo dos seus antepassados não tem poder de atuar sobre a sua história, porque sua vida é do Senhor Jesus Cristo. Peça para que sejam quebrados todos os elos com espíritos malignos que você fez consciente ou inconscientemente. Declare que você não serve mais aos espíritos malignos opressores, mas a Deus. Reforce com as suas palavras que o sangue de Jesus cobre a sua vida e a sua casa. Sabe qual é o problema do inimigo? Ele sabe que já perdeu, mas não sabe o quanto. Então o tempo que ele tem para causar algum tipo de prejuízo, ele vai fazer. Ajuste a sua armadura espiritual. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você não pode enfrentar este tipo de inimigo desprotegido. Você não pode enfrentar esse tipo de inimigo desprotegido. Ele realmente quer acabar com a vida do homem. E por último, creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. João 3,8. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. Você tem enfrentado alguma batalha espiritual?
Você tem enfrentado algum ataque espiritual, alguma batalha espiritual você tem enfrentado? Você tem sido intimidado de alguma forma por ataques do inimigo? O ambiente da sua casa é um ambiente cheio de luz. Você pode me afirmar isso? Ou por mais que você declare, você entende que existem alguns ambientes, tanto físicos como espirituais, que precisam ser consagrados ao Senhor? É muito importante, em batalha espiritual, usar as armas corretas. É muito importante também a compreensão da necessidade de libertação sobre o seu coração, a sua mente e áreas da sua vida que ainda são pontos de dominância do inimigo. Acontece isso na sua casa, acontece isso na sua família. Eu peço você que fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor pela sua vida, para que chegue sobre a sua vida um tempo de libertação, para que chegue sobre a sua vida um tempo de discernimento, para que chegue sobre a sua vida um tempo de encorajamento e aprofundamento, para que chegue à sua vida um tempo de capacitação, para que chegue em sua vida um tempo de comprometimento, para que chegue em sua vida um tempo de paz, um tempo de luz, um tempo de iluminação. Ó, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É a iluminação que falta à sua mente, a iluminação que traz esclarecimento e discernimento. Um tempo de coragem para enfrentar esse tipo de opressão que tenta destruir você, anular você, incapacitar você, retirar sua dignidade, dizendo para você que você não presta, que não serve. É sobre isso que ele sussurra no ouvido de cada homem, mas isso não é para você, porque o amor de Deus trouxe você aqui hoje, e o Senhor está pronto a fazer uma obra completa e especial na sua vida, trazendo você para o reino de luz, trazendo você, esclarecendo o que é verdade, trazendo libertações que nunca aconteceram na sua história, dominâncias e legalidades abertas no curso da sua história, que atingem você hoje. Hoje o Senhor tem te convidado para experimentar o melhor. Hoje o Senhor tem te convidado para andar na luz. Hoje o Senhor tem te convidado para um tempo de salvação. Hoje o Senhor tem te convidado para um tempo de esclarecimento, iluminação, libertação. Hoje o Senhor tem te convidado para o seu reino, para que você não venha servir o reino do mal. Hoje o Senhor tem te convidado para que você experimente o melhor da vida, a vida em abundância prometida pela sua palavra. E Ele trouxe você aqui para você experimentar integralmente exatamente isso. Você não está sendo experimentado ou usado na sua melhor versão. Ele te enganou e falou assim, ó: no mundo você é melhor, lá fora você é melhor. Ele te enganou ao ponto de obscurecer a sua mente e nem te dar acesso a um culto como esse, porque não é todo mundo que tem coragem de pregar uma mensagem como essa. Em muitos lugares estão sendo pregadas mensagens de autoajuda, mensagens que atingem só emocional, mensagens que não têm referência bíblica alguma, que é a palavra transformadora de Deus, que liberta. Conhecimento liberta. É isso que você precisa para que tenha vida com Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, mas fechar seus olhos com sinceridade, admitindo que você precisa da luz que é Jesus, a luz libertadora e verdadeira que é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que está sendo pregada aqui hoje. É essa verdade que bate a porta do teu coração. É essa verdade que quer transformar o seu casamento. É essa verdade que quer entrar nos seus esconderijos, nas suas cavernas. É essa verdade que quer habitar no seu interior.
É essa verdade que quer transformar o seu coração, é a sua forma de pensar. É essa verdade que quer transformar e anular a sua incredulidade na pessoa do Salvador Jesus. E nesta noite nós estamos aqui para falar desta verdade e pregar essa verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, se essa mensagem te move, se essa mensagem se identifica com o que você está vivendo, ore comigo nesse instante. Repita corajosamente e sinceramente a oração que faremos agora. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o meu coração a Ti. Nesta noite, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Nesta noite, Senhor, eu apresento o meu coração ferido e machucado diante de tantas tentativas de acertar. Hoje eu estou diante de Ti e te peço, Senhor, me recebe, me aceita, me liberta dos meus medos. Senhor, me encoraja a andar do Teu lado. Senhor, me encoraja a abrir os meus segredos, as portas, ó Pai, que eu não deixo ninguém entrar. Nesta noite eu entrego a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor, pedindo a Tua cura, pedindo a Tua intervenção. Eu quero experimentar essa nova vida prometida na Tua palavra. Eu quero conhecer o que é ter vida em abundância. Eu quero ter uma vida alegre e transformada, Pai. Retira da minha mente, Senhor, pensamentos depressivos. Retira a mentira da minha mente. Retira o engano da minha mente. Eu quero Te conhecer, Senhor. Me recebe nesta noite. Me recebe nesta noite, Senhor, do jeito que eu estou, porque eu sei que em Ti há cura. Me protege do mal, me protege das opressões, me protege das legalidades familiares, me protege dos divórcios, me protege das violências, me protege dos vícios, me protege das minhas compulsões. Acerta a minha vida, Senhor. Me limpa completamente, Pai, e faz a Tua obra na minha vida, pois é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que assim eu oro. Amém e amém. Continue com seus olhos fechados, continue orando. Eu quero te fazer uma pergunta que vai mudar a sua história, vai mudar a sua condição, vai mudar tudo. A partir de hoje você será uma nova pessoa em Jesus. Você experimentará do melhor de Deus, recebendo como seu Salvador. Eu quero te fazer uma pergunta. Você fez essa oração? Se você fez essa oração, sinalize levantando a sua mão e abaixando rapidamente. Eu quero. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. E enquanto nós cantamos uma linda canção, enquanto nós cantamos, eu quero te chamar aqui na frente. Enquanto nós cantamos, eu quero te chamar aqui, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem em nome de Jesus, eu quero orar por você. Dá o teu passo de fé, dá o teu passo de coragem. Chegou a tua vez, chegou o teu momento, chegou a tua hora. Chegou a hora de você fazer a sua parte. Chegou o tempo de libertação. Chegou o tempo daquela faxina necessária. Chegou o tempo de quebrar cadeias. Chegou o tempo de ser feito tudo novo. Chegou o tempo da alegria. A alegria de Jesus está batendo na tua casa. Ele está te chamando. Vem em nome de Jesus. 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 Oh Deus. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje a
teus, Senhor. Traz os que reconhecem, traz os que necessitam. Quebra cadeias, ó Deus de amor. Abre as portas, Pai, em nome de Jesus. Traz um tempo de libertação, Pai, em nome de Jesus. Traz um tempo de cura espiritual, em nome de Jesus. Traz um tempo, Pai. Traz um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Traz um tempo de alegria. Traz um tempo de coragem. Traz um novo tempo, Pai, em nome de Jesus. Faz tudo novo, Senhor. Só Tu pode fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor. É o Senhor que faz. Oh Deus, em nome de Jesus. Recebe o Teu povo, Pai. Recebe aquele que deram passos de coragem em direção ao Senhor, a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz tudo novo nessas vidas, em nome de Jesus. Liberta do mal essas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Faz tudo novo nessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Traz um novo coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Acresce fé, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz tudo novo, transformações profundas, ó Deus, em nome de Jesus. Liberta do mal, anula, Senhor, essa influência do mal sobre essa família, sobre esse casamento. Anula, Pai, anula, Senhor. Aí repreende esse espírito de adultério, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta desses pensamentos escravizadores do mal, Pai, em nome de Jesus, para que este casamento tenha paz, em nome de Jesus. Retira esse vício, quebra esse vício, Pai, retira essa dominância, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz tudo novo, Senhor, em nome de Jesus. Aquece esse coração, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Santo, derrama do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Faz tudo novo nessa vida, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nunca mais, nunca mais, nunca mais eles habitarão essa casa. Nunca mais eles passearão nessa casa. Nunca mais esse espírito de discórdia levantará discussões, ó Deus de amor, depreciadoras, ó Deus. Nunca mais. Esse lar agora está cheio de luz. Esse lar agora é habitação Tua. Esse lar agora está cheio de luz. Nenhuma dúvida vai prevalecer. Esse lar agora tem a Tua luz, Senhor. Todos os que moram lá, todos os que habitam lá, serão tomados pelo poder do Teu Espírito Santo arrebatador. A obra será Tua, Senhor, sobre todos eles como promessa. Ninguém vai impedir a salvação destes, ó Deus. Ninguém vai impedir, ó Deus de amor, a salvação desta geração. É o pacto estabelecido contigo hoje, Senhor. Essas casas gerarão filhos que darão orgulho aos seus pais, filhos da glória, casamentos restaurados pelo Teu poder. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Faz tudo novo e anula a obra do mal. Anula, Senhor, a opressão do mal. Anula, Deus de amor, a influência familiar, geracional. Em nome de Jesus, aquece corações, Senhor. Ativa corações, Senhor, em nome de Jesus. Ativa corações, dando destino, Pai, propósito e missão. Traz coragem, traz discernimento, traz uma nova vida. Só o Senhor pode fazer. Só o Teu poder pode fazer. Só o Teu Espírito Santo pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, olhem para mim. Para o som, por favor. A sua vitória está em sua casa.
servir ao Senhor integralmente. Se esse é um alvo, durma menos e ore mais. Tenha como objetivo a salvação da sua casa. Ore incessantemente, porque não existe impossível para o que Deus tem a fazer. Não existe coração que o Senhor não possa entrar. Então ore, custe o que custar, inclusive a sua própria vida. Se for possível morrer por um deles, morra, porque a tua casa está garantida. Repitam comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 7 vezes nós vamos repetir isso. Foi a primeira. Segunda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 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 Mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a última bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, porque essas vitórias vocês viram pegar aqui, Deus concedeu a cada um, sobre a cabeça de cada um, a vitória que vocês vieram buscar. Amém. Glórias a Deus. No nome de Jesus. Podem tomar seus assentos, irmãos.